Bem, gente, hoje é a nossa terceira aula de teoria dos jogos e a gente vai falar um pouco aqui sobre estratégias para jogos propriamente ditos, né? Então, teoria dos jogos permite modelar e atacar diferentes possibilidades de jogos. A gente viu aí algumas possibilidades. Na aula passada, nós focamos em jogos cooperativos, usando o equilíbrio de Nash, né? E agora a gente vai falar de um tipo de jogo que permite uma estratégia objetiva que a gente chama de busca contra adversário, né? A técnica que a gente vai fazer é de busca contra adversário. A gente vai usar isso na aula de hoje para jogos eletrônicos. Busca contra adversário é uma técnica que nós usamos para um tipo bastante particular de jogo, né? Então, imagine jogos. Na verdade, a gente pode pensar em jogos com mais de dois jogadores, mas jogos com dois jogadores são os mais fáceis da gente pensar essa abordagem. Jogos com dois jogadores, baseados em rodada, jogos de soma zero. Jogos de soma zero é aquele jogo que se um ganha, o outro perde. Jogos que você tem informação perfeita e observável. Tipicamente, jogos de tabuleiro é um exemplo disso, o jogo da velha é um exemplo disso, damas, xadrez. Como é que as máquinas são contra um ser humano utilizando busca contra o adversário? Se você programar um programa para jogar xadrez, isso é algo que é feito desde os anos 50. Hoje em dia a gente tem o que chama de nível de mestre, né? A gente vai ver que, no caso de xadrez, a gente usa uma combinação de algumas técnicas, que xadrez tem algumas particularidades. Damas, Otelo, dá para você fazer uma estratégia que é melhor que qualquer ser humano. Então, se você programar bem um programa de computador para jogar damas, difícil você não vai encontrar um ser humano que consiga ganhar do computador. Então a gente consegue fazer isso de uma forma muito interessante. Gamão, você consegue fazer isso no nível de um campeão de gamão, um mestre de gamão, um campeão, alguém que vai ganhar. Então, se essa pessoa jogar gamão muito bem, ela vai poder bater isso contra o computador. Em um jogo como o Go, já é um jogo um pouco mais complicado. Então, a gente ainda não conseguiu fazer de tal forma, de uma forma interessante, e tudo isso depende, gente, basicamente da complexidade do jogo. Então, na verdade, a gente está falando aqui, a gente vai usar a estratégia de busca contra adversário em jogos eletrônicos, em que o nosso programa vai simular uma inteligência, tanto que essas técnicas que a gente fala, que elas normalmente são vistas em uma disciplina de inteligência artificial. E o que é que a gente tem de interessante? A gente tem ações bem definidas, a gente tem um ambiente acessível, a gente tem uma representação simplificada do problema real, mas isso não quer dizer que seja algo simples. Se eu falar, por exemplo, em xadrez, vocês devem ter visto aquela série, O Gambito da Rainha, né? E aí vocês veem que xadrez é algo que é razoavelmente complexo. Né? Então você tem 35 movimentos possíveis a cada rodada do xadrez. Né?
Então, você tem aí, você pensar 35 elevado a 50, né? Que você tem 25 jogadas do computador, 25 jogadas do ser humano. Então, você vai ter que avaliar uma quantidade muito grande de nós. 10 elevado a 154, quando você pega em nós distintos, otimizando alguma coisa, dá 10 elevado a 40. Então, é virtualmente impossível a gente usar a técnica mais direta, que é gerar todas as possibilidades de jogada para poder escolher qual a melhor jogada no jogo de xadrez. Não é algo que é realizável. Você tem certeza face a outro jogador, então você, no jogo complexo, você tem que pensar o que é. Outro jogador ele pode ter várias opções. E eu posso não ter como fazer todas a busca. Se a gente for falando de xadrez, tipicamente eu não vou ter como fazer isso. Se eu estiver falando em um jogo um pouco menos complicado, tipo, por exemplo, o jogo de Calar, que é um jogo africano, eu programei Calar utilizando essas técnicas de busca contra o adversário e eu conseguia gerar em torno de 9 a 10 rodadas com alguma otimização eu conseguia usar aí umas 18 rodadas, certo que isso era usando computadores aí de uns 15 anos atrás, mas eu não conseguia gerar as rodadas todas até o estado final. Então eu tinha que fazer uma estimativa, dizer assim, olha, eu vou avaliar até tantas rodadas para frente, e aí eu vou escolher minha jogada a partir dessa estimativa de tantas rodadas para frente. Certo? Então, você tem um estado inicial, as posições que o jogo inicia, quem inicia o jogo, o estado final é como o jogo acaba, você tem as jogadas permitidas em um dado estado, e você avalia. Você vê quais são os estados finais até uma pontuação. Se eu estiver falando de jogo da Vera ou de xadrez, basicamente é que se eu ganhei mais um, perdi o 0, não. Ganhei mais um, perdi o menos um, e se eu empatei é um 0. O gamão, você tem uma pontuação que vai de menos um 9,2, seria 192 pontos para o seu adversário, até mais um 9,2, 192 pontos para você. Então, cada jogo vai ter um payoff. Né? Então, se eu estiver falando em damas, o payoff pode ser a quantidade de pedras que eu tomei do outro jogador. E a ideia minha é, eu quero maximizar o meu payoff, a minha função de utilidade, sabendo que o meu adversário vai minimizá-la. Então, todos os jogadores vão tentar jogar de uma forma ótima. Eu sou o max e o adversário a gente chama de min. E o minimax, aqui vocês devem ter visto árvores em uma disciplina de estrutura de dados, certo? O minimax, você trabalha numa árvore, realizando o que a gente chama de busca em profundidade. Você vai até os nós folha da árvore, né? Onde esses nós folhas, eles são exatamente o estado final do jogo, onde você sabe qual é a função de utilidade final. Você sabe quem ganhou, quem perdeu e com que pontuação. Certo? Bem, e aí você faz o seguinte, olha, eu como jogador max, eu tenho 9 possibilidades. Uma vez que eu jogue, o jogador min agora tem 8 possibilidades. Uma vez que ele joga, eu como max, eu tenho 7 possibilidades. E assim por diante, até cair um desses estados. Ou um estado em que eu perdi, ou um estado em que eu ganhei, ou um estado que houve um empate.
Então, estado que eu ganhei é o +1, estado que eu perdi é o -1, estado que houve empate é o 0. Certo? Então, a ideia exatamente é a gente gerar toda a árvore de possibilidades e analisar essa árvore para eu escolher a melhor jogada que vai me levar para um estado em que eu vou ganhar. Vocês estão compreendendo, gente, o objetivo do Minimax? E qual é o contexto? Eu estou desenvolvendo um algoritmo para o computador jogar contra um ser humano, certo? Então, eu vou assumir que o ser humano vai usar a melhor jogada dele. Então, eu vou assumir que o ser humano vai usar a melhor jogada que ele possui. Certo? É o que eu posso fazer, é o que o que se deve fazer objetivamente. Nem sempre vai ser assim. Muitas vezes o ser humano vai usar uma jogada ruim para ele. Isso vai me levar para um outro caminho de árvore, mas aí quando eu souber dessa jogada dele, eu vou aplicar novamente o Minimax e vou tentar achar a melhor jogada que daqui para frente ele vai escolher a melhor jogada. Então, sempre vai ser assim. Sempre quando eu jogar, eu vou jogar assumindo que daqui para frente o meu adversário vai escolher a melhor jogada para maximizar o resultado dele e minimizar o meu resultado. Tá claro? Vocês estão compreendendo? Por favor, coloquem aí nos comentários se está tudo ok, o que é que vocês acham sobre isso. Certo? Por favor, vão dando retorno aí se vocês estão captando. Estão me ouvindo? Então, dá para você ter um retorno, gente. Se vocês ficarem muito calados aí, eu penso que vocês estão, sei lá, assistindo novela, vendo jornal, né? Então, Silene está me ouvindo. Maiara também. Naziomar. Natalício. Adilson. Maiara. Pronto. Glória. Ótimo. Tá todo mundo aí, né? Pronto. Perfeito. Daqui a pouco eu vou começar a pedir para só abrir câmera aí para a gente começar a se ver. Então, acho que é o horror dos alunos nesse tempo de online é abrir câmera, né, Maiara? Natalício é um assunto que tem uma certa complexidade, mas ele é bastante interessante. E observem agora que isso ainda é teoria dos jogos, certo? Mas vocês se lembram que eu falei de teoria dos jogos? Eu disse inicialmente, eu joguei uma ducha de água fria em vocês, né? Eu falei, olha, teoria dos jogos não é exatamente sobre jogos, né? Que vocês pensavam que vocês iam trabalhar com jogos eletrônicos em geral, etc. Mas essa parte aqui de teoria dos jogos, a gente, que é o Minimax, que a gente trabalha em jogos de soma zero, a gente está aplicando exatamente para definir estratégias, para programar um algoritmo para jogos eletrônicos. Então, observe que a coisa já está ficando interessante. Certo? Então, não é difícil, é complexo, mas a gente vai superar essa complexidade. Bem, seguindo adiante, gente. Então, eu vou gerar uma árvore inteira até os estados terminais e eu vou aplicar a função, eu vou ver em cada estado final, no nó folha,
são os nós finais da árvore, qual é a função de utilidade, ou seja, quem ganhou, quem perdeu e de quanto foi o placar naquele nó. Certo? Eu coloquei inclusive um trabalho de conclusão de curso no Moodle, que o estudante trabalhou exatamente sobre jogos eletrônicos, né? Pra vocês consultarem, jogos eletrônicos em Minimax. Então, aí vocês podem consultar, interessante, né? E aí vocês veem essas coisas. Bem, a gente vai gerar a árvore inteira até os estados terminais, aplicar a função de utilidade nos nós folha, de saber onde se aplica o resultado, né? E aí a gente vai vendo qual é a escolha a partir de quem decide. O min, que é o adversário, vai minimizar o placar e o max vai maximizar o placar. Então, a partir daí, eu vejo quais são as escolhas que vão sendo feitas. Certo? Então, se o nó é um nó terminal, ok. Se não, eu vou assumir que eu vou maximizar as escolhas, ou se eu sou um nó max, eu vou minimizar as escolhas se eu sou um nó min. Certo? Então, a ideia é da gente fazer exatamente isso. Aqui um exemplo com 2 jogadas. Então, imagine que eu tenho um jogo qualquer, não importa qual jogo, em que eu podia jogar jogada A1, A2 ou A3. Se eu joguei A1, eu caí no estado B. Se eu joguei A2, eu caí no estado C. Se eu joguei A3, eu caí no estado D. Ok? No estado B, o meu adversário pode ter jogado B1, B2 ou B3. No estado C, o meu adversário pode ter jogado C1, C2 ou C3. No estado D, D1, D2 ou D3. Se ele jogou B1, caiu no estado final 3. Se jogou B2, caiu no estado final 12. Se jogou B3, caiu no estado final 8. Ok, gente? Se jogou C1, caiu no estado final 2. C2 caiu no estado final 4. C3 caiu no estado final 6. D1 caiu no estado final 14. D2 no estado final 5. D3 no estado final 2. Ok? Certo, gente? Bem, qual é a intenção de B, gente? Qual é a intenção de mim no estado B? É escolher o placar que seja o menor, porque ele minimiza. Ele é meu adversário. Quanto maior o placar, melhor para mim. Então, ele quer me prejudicar. Ele vai escolher quem? B1, B2 ou B3? O que é que me prejudica mais? B1, B2 ou B3? Bem, e se eu estiver no estado C, eu vou escolher, mim vai escolher C1, C2 ou C3.
Hein, gente? C1, né? E se eu tiver no estado D, D1, D2 ou D3? D3. Beleza. Ótimo. Agora, então eu sei que o estado B, o valor do estado B é quem, gente? 3. O valor do estado C é quem? 2. E do estado D é quem? 2. A vai escolher quem? A1, A2 ou A3? A sou eu quero maximizar, eu quero a maior pontuação. Eu vou escolher quem? Observe, gente. A escolha que eu fiz, eu posso ganhar no mínimo quanto? Pelo fato de eu ter escolhido A1, no mínimo eu vou ganhar 3. Bem, natalício é um jogo qualquer, e esses números aqui do final é o placar desse jogo. Então, assim, assuma que é um jogo, sei lá, de qualquer coisa, de pedrinhas, e aí no final, quando a gente foi jogando, a gente chegou nesse resultado final ali. É só um exemplo. Para a gente fazer com 2 jogadas e para a gente exercitar. Certo? Bem, se eu escolhi o A1, eu sei que no mínimo eu saio com 3 e no máximo eu saio com quanto, gente? Se, se meu adversário fizer uma jogada ruim, eu tendo escolhido A1, com quanto que eu ganho? Exatamente. Se eu escolhi o A1, no máximo eu sei que eu vou ganhar 12, ao invés de 3. Aí vocês vão me dizer, professor, mas se você escolhesse o A3, você poderia ganhar 14. Concordam? Mas se eu escolhesse o A3, possivelmente o meu adversário escolheria D3 e eu ficaria com quanto? Com 2. Então, eu, em vez de ficar com. De escolher o A3 e arriscar sair com 14, eu escolhi o A1, em que eu sei que eu vou ficar pelo menos com 3. E se o cara, o adversário fizer alguma coisa de errado, eu posso sair até com 12. Vocês entenderam a lógica? Exatamente. Então, de uma forma objetiva, se você analisar o jogo, o que é que você faz? A1. É um algoritmo objetivo, é um algoritmo que não tem interpretações a mais. A gente a gente não é ousadia, a gente tá projetando aí um algoritmo de computador, né, que a gente quer ganhar. O que é possível ganhar, certo? Então, eu tenho que ser conservador, eu tenho que ser racional, né?
Natalito está perguntando se eu posso usar isso no mercado de ações. Você pode fazer técnicas no mercado de ações, só que o mercado de ações ele não é esse tipo de jogo. Ele não é um jogo de informação perfeita, muito pelo contrário. Ele não é um jogo que você tenha só você contra um adversário, mas você está jogando com vários players, né? Ele é um jogo de uma complexidade muito maior, mas você pode usar técnicas de teoria de jogos para definir estratégia no mercado de ações. Isso efetivamente é feito. E possivelmente muitas das coisas que são feitas não são feitas de forma oculta, né? Se você não, quem está fazendo isso da melhor forma não vai abrir esses algoritmos para todo mundo fazer, certo? Então a gente tem essas questões aí. Bem, em geral, as grandes operadoras eles não vão revelar como eles pensam as estratégias na teoria dos jogos. Mas, efetivamente, há gente que usa teoria dos jogos para o mercado de ações. Você botar aí, você pesquisar na internet, Game Theory, Trading, você vai achar várias coisas. Você tem até livros sobre isso. Então, tem um livro aqui que está na Amazon. Gaming Market, aplicando teoria de jogos para criar uma estratégia de trading vencedora. É recomendado pelo Wall Street Journal. Então, é um tema bem quente, né? Se alguém que quiser se enveredar por isso, né? Aí tem muito foco de estudo, né? Tem muita coisa que pode ser estudada. Certo? Sabendo, sim, que são estratégias que... Aí você diz assim, professor, mas isso daí não é algo que eu vá me trazer muita coisa, porque eu não tenho muito dinheiro para o mercado de ações. Olha, se você pensar em trabalhar, por exemplo, com mini contratos, opções de compra, alavancagem, outras coisas mais, você com 100, 200 reais, você pode ficar operando day trade e ganhar num dia 100, 200, 300% do valor que você está operando. Obviamente com uma boa estratégia, porque também você pode perder esse dinheiro todo rapidinho também, né? E aí, uma vez que você começou, alavancou aí de 100 reais para 200, 300, e aí você reinveste esse mesmo dinheiro, se você perdeu aqueles 100 reais iniciais, né? Se você tiver uma estratégia adequada e uma análise adequada do mercado, você vai trabalhar com esse dinheiro aí por um bom tempo. Né? Tem muita gente que faz isso, né? Mas isso é um nível de complexidade, é um nível de várias coisas que é realmente insano e as pessoas que fazem isso, além de elas estarem com algoritmos bem definidos e outras coisas, elas acabam que enquanto elas estão operando no mercado de ações, elas só têm olhos e telas e foco para isso, porque literalmente se acontecer qualquer movimento em falso, e você precisa ter que fazer algum ajuste, se você não tiver lá para fazer o ajuste, você pode perder dinheiro, né? Em minutos. Certo? E aqui uma ideia de algoritmo, né? Então você toma uma decisão, você chegou no valor, se você chegou no valor final, você tomou a decisão,
Se você não chegou no valor sinal, você vai pesquisar, né? Então você vai assumir, maximizar ou minimizar o resultado que veio do valor, próximo valor, né? Então você vai fazendo, você vai trabalhando no algoritmo. É bom, é interessante isso, porém, na verdade, para jogos razoavelmente complexos, o tempo gasto pode ser impraticável. E a gente usa isso como base para métodos mais realísticos. E aí, para métodos mais realísticos, a gente fala, na verdade, de combinar duas técnicas. Podar a árvore onde a busca seria irrelevante, a gente chama isso de poda alfa-beta, ou alfa-beta pruning, ou substituir a profundidade por uma estimativa. A gente vai falar disso aqui de função de avaliação. O que é que seria essa estimativa? A gente vai entrar nisso com maior detalhamento. A ideia da poda alfa-beta é o seguinte, gente. Nem sempre é interessante eu percorrer toda a árvore. Eu já posso descobrir que eu não preciso percorrer mais adiante a árvore, porque eu já não vou otimizar mais coisas ali. Então, a ideia é, não vale a pena piorar se eu já achei algo melhor. Se eu já achei algo melhor, eu fico ali. Então, eu vou manter um alfa, que é o maior valor encontrado até então para Max, e um beta, que é o menor valor encontrado até então para mim. E a ideia é, o alfa não pode nunca diminuir e o beta nunca pode aumentar. Se eu tiver isso em mente, eu consigo fazer uma melhoria. Naquele exemplo que eu falei para vocês do Kawá, quando eu fiz esse programa, eu estava na graduação, um trabalho de inteligência artificial, e aí isso aí foi mais ou menos aí uns 20 anos atrás, agora que estou fazendo a conta, 2001. E aí, assim, eu fiz o Kawá usando o Minimax completo, e aí a gente fazia, se eu não me engano, 9 rodadas, alguma coisa desse tipo. Eu me lembro que eu jogava, aí o computador ia jogar e ele gastava um tempo para fazer, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu utilizei esse método, a poda alfabeta, e aí ele respondia mais rápido, né? Sensivelmente mais rápido. Aí o que foi que eu ajustei? Tudo bem, já que ele está respondendo mais rápido, então em vez dele tentar gerar uma árvore para 9 rodadas para frente, porque eu também não conseguia gerar a árvore completa até o estado final. Então, na verdade, eu já estava fazendo uma combinação da poda alfabeta com a função de avaliação, porque eu avaliava o estado do jogo 9 rodadas para frente. Então, ao invés de eu fazer esses 9 rodadas para frente, eu fazia 18 rodadas para frente. Então, na verdade, acabou que quando eu usei a poda alfabeta, eu entreguei um algoritmo que era mais difícil de um ser humano bater. Então, muitas vezes, quando vocês vão jogar um jogo de tabuleiro contra um programa de computador, e aí você escolhe ali fácil, médio ou difícil, o que ele está ajustando ali é a profundidade da busca na árvore. Então, até quantas rodadas para frente eu consigo ver, certo? Então, eu vejo o que é que eu consigo ver adiante. Mas a ideia é essa, olha. O melhor para o min, eu vou dizer que é iniciar com menos infinito, o melhor para o max é mais infinito. Se eu cheguei aqui, se eu tenho os estados finais que eu conheço, tá?
Aí eu vou para aqui para baixo, aí vou gerar aqui o estado final da primeira nó, é 3. Então ele vai escolher o menor, que é 3. Eu vou escolher o 3, certo? Ok. Aí eu vejo aqui, ó, o próximo estado é o 12. O B, no nível do min, eu vou querer fazer o quê, gente? Minimizar o resultado, não é? 12 é menor que 3? Não é, então continuo com 3 aqui. Certo? Aí o próximo é 8. Então, não mudou nada. E aqui eu posso dizer, olha, tudo bem. Então, 3 aqui é o que eu escolhi. Então, 3 vem aqui para A. Aí eu vou para o C. O C é o 2. Só que tem um detalhe. Vocês concordam que no nosso C, qualquer coisa que eu escolha, que minha escolha, vai ser ou 2 ou um valor menor que 2? No nosso C, o meu adversário, ele escolhe o menor valor. Se eu não sei, eu vi que a primeira jogada que eu dou no estado C gera o valor 2, então a próxima jogada pode gerar 20, 30, 500. Eu não vou escolher, eu vou escolher um valor 2. Se gerar um valor menor que 2, eu vou escolher um valor menor que 2. Então, na melhor das hipóteses, o maior valor possível vai ser 2. Só que 2 é menor que o 3 que eu já tenho no estado A partir da análise de B. Então, o que é que eu sei? Não adianta eu ver esses próximos nós aqui. Porque não tem como me dar um valor maior que 2 que supere o 3 que eu já achei indo para o estado de B. Aí eu vou para D. Aí D eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Porque D eu tenho 14, aí então 14 pode ser maior que 3, beleza. Só que aí eu tenho 5, substitui, aí eu tenho 2. Aí eu vi que realmente prevaleceu o 3. Aqui eu não tenho jeito, porque esse 2 ele apareceu no último nó, mas se ele aparecesse antes, eu saberia que ele ia prevalecer aqui como um menor valor, e aí eu não geraria novos nós. Ainda assim, ao invés de gerar 9 estados finais, eu não gerei 2 desses estados finais, então eu economizei alguma coisa. Se você está trabalhando, aqui a gente está trabalhando aí numa árvore que ela é uma árvore de como é que se diz? 9, 12, 10 nós. E a gente teve uma melhoria aqui, se eu considerar o tempo que eu gasto para gerar cada nó de 20%, certo? Eu consigo usar essas técnicas e ter melhoria na geração da árvore de 50%, 60%, 70%. E aí eu consigo dar um tempo de retorno mais rápido. Ou então, se eu não estiver gerando a árvore até o final, eu tentar gerar mais nós, mais níveis mais rodadas. Ou seja, eu ver mais para frente. Certo? Isso aí se torna uma coisa interessante. Então, a ideia basicamente é essa, né? Então, o max eu tento maximizar, o min eu tento minimizar, max maximiza. Então, eu sempre vou fazer essas técnicas. Então, se eu estou no nó de min, e aqui eu vi, ó, 3, eu assumi esse 3, aí eu vim para cá, aí deu o primeiro valor aqui foi 5. Então, esse cara vai escolher 5 em diante. Então, não adianta eu gerar mais nada, porque ele vai escolher 5 em diante. Só que o nó de mínimo não vai pegar esses 5 em diante, porque eu já tenho um valor de mínimo que é menor que o 5. Então, eu não vou gerar mais para frente aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Se aqui eu tenho um valor 0, eu não vou gerar nada mais além do valor 0, porque o 0 é o mínimo possível.
nesse caso desse jogo, de 0 em diante. Então, não adianta eu ver mais nada, se o mínimo que eu obtive já é 0, aqui não vou ver mais nada dos outros nós. Aqui, o máximo foi 2, mas eu sei que o mínimo que... máximo foi 2 aqui, o mínimo que ele vai escolher aqui vai ser ou algo, ou 2, ou algo menor que 2, porque ele vai minimizar. Mas isso não interfere em nada, porque eu já tenho o máximo que é 3, então não adianta eu gerar mais nós aqui. Então, eu economizei 1 nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5, 6, 7 nós. Economizei uma quantidade razoável de nós nessa árvore. Certo? Algumas conclusões sobre a poda. A poda ela não afeta o resultado final. Ela reduz sensivelmente a complexidade da jogada. E é uma boa relevância sobre... um bom exemplo sobre a relevância de calcular coisas. Às vezes, a gente está gastando esforço para calcular coisas que não precisariam ser calculadas. É um meta-raciocínio. Então, a poda ela é muito interessante como uma técnica de otimização de jogo. Bem, e a outra técnica que a gente vai falar aqui é da função de avaliação. Certo? Então, a ideia da poda alfabética... Exatamente, Silene. Até a poda ela economiza tempo. Se eu consigo perceber que aquela rodada que eu vou gerar ali não é necessário gerar, porque eu já sei que aquele resultado ali não vai acrescentar nada, porque ele já está maximizado ou minimizado por alguém, esqueço aquilo, sigo adiante. Certo? Bem, então as funções de avaliação refletem a chance de ganhar baseado no valor material. A ideia da função de avaliação é o seguinte: eu não vou chegar no estado final. Por que eu não vou chegar no estado final? Porque gerar a quantidade de rodadas necessárias para chegar no estado final pode ser muito custoso. Então, imagine que tipicamente um jogo de xadrez vai ter 25 rodadas, 50 jogadas ao total. Então, a árvore com profundidade 50. Onde em cada nó dessa árvore gera até 35 jogadas distintas. Então, não é literalmente insano, impossível, intratável você gerar todas as possibilidades de jogada do jogo de xadrez. Então, eu tenho que fazer alguma técnica que eu consiga estimar onde eu estou, sem precisar gerar o estado final. E aí eu digo, olha, eu vou avançar, eu vou raciocinar tantas rodadas para frente. Certo? Tantas rodadas para frente eu vou raciocinar. A ideia é basicamente essa. Então se eu pensar, por exemplo, eu posso pensar para uma função de avaliação que eu avalie o tipo de pedra do xadrez. Então, a rainha ser a pedra mais pontuada, e aí uma jogada que envolva ela, eu avalio de uma forma mais interessante que outra. Certo? Então, eu tenho que pensar em técnicas desse tipo. Certo? Eu tenho que escolher alguma coisa entre precisão e eficiência. Se eu avançar muitas rodadas, eu tenho resultados mais precisos, porque eu vejo mais na frente. Mas eu não tenho eficiência, eu vou demorar mais a jogar. Né? E isso pode não ser interessante, pode não ser tratável. Né? A gente tem que pensar um tempo razoável para o computador calcular. Né?
de modo que eles ainda assim têm um tempo de resposta adequado para a interação com o ser humano. Né? Então, observe que a gente está tratando aí de aspectos próprios também dos jogos digitais, né, dos jogos eletrônicos, da interface com o ser humano, e como é que a gente consegue criar algo que agregue valor. Certo? Então, por exemplo, jogo da velha são um exemplo, gente, porque jogo da velha é justamente o tipo de jogo que a gente não precisa de função de avaliação. Porque eu consigo gerar facilmente aí todas as possibilidades de jogo da velha e eu consigo avaliar até o estado final. Mas se eu for avaliar, eu posso pensar da seguinte forma: possibilidade de ganhar. Então, se eu colocar o X aqui, o 0 aqui, o 0 tem 5 possibilidades de ganhar. O X tem 6 possibilidades de ganhar o jogo. Então, eu avalio esse estado aqui como estado 6 menos 5, estado 1. Onde X tem uma possibilidade a mais de ganhar do que eu. Certo? Então, é uma forma de avaliar. Então, eu posso avaliar imediatamente, ou então eu posso fazer o seguinte: vamos ver 4 rodadas para frente, 2 rodadas para frente, quem tem mais possibilidade de ganhar em cada uma dessas jogadas de tabuleiro. E aí vamos supor, eu não tenho uma árvore completa do jogo da velha na minha cabeça, mas vamos supor, por exemplo, que eu, em vez de eu ter que fazer 5 jogadas no jogo da velha, eu vou avaliar até a terceira jogada, até a terceira rodada. Certo? E aí eu vejo na terceira rodada, para a disposição do que está no tabuleiro, no jogo, né? Quantas possibilidades cada um tem de jogar, e aí eu uso como minha função de avaliação a diferença entre essas duas possibilidades. Certo? Então, aqui eu tenho um exemplo usando função de avaliação, onde eu calculo, né? Assim, calculo 2 jogadas para frente, qual é o valor de cada possibilidade no tabuleiro, e depois eu aplico o minimax. E aí eu vou escolher aquela jogada inicial que maximiza o meu movimento. Observe qual foi a jogada que eu escolhi, gente. Que é uma jogada que todo mundo que sabe jogar jogo da velha normalmente jogaria, que é o quê? Jogar o X no meio, né? Quem começa normalmente joga o X no meio porque você maximiza as possibilidades. Né? Então, usando essa função de avaliação, é uma função de avaliação bastante interessante, porque nos entrega justamente aquilo que a gente pensava. Quem sai primeiro geralmente ganha ou empata. Mas aí você sabe disso pela jogada do seu adversário. Se você programar de forma correta, usando o Minimax, o computador sempre vai ganhar ou empatar. O empate vai depender somente do cara do jogador humano jogar bem. Se ele der qualquer vacilo, o computador ganha. Mas isso é típico, isso é fácil de fazer. Vocês vão achar vários códigos aí sobre Minimax com o jogo da velha na internet. É bem interessante. Certo? Quando eu devo usar uma função de avaliação, gente? Quando eu tenho a profundidade máxima que eu não sei, né? Assim, a profundidade eu não sei, ou quando ela é muito grande, eu tenho alguma incerteza. O que seria incerteza, gente? Incerteza é algo que eu não consigo
calcular de uma forma legal. Enfim, é um estado que ele não é confortável no jogo. Então, uma tática, uma solução seria o que a gente chama de consensus search, ou procura tranquila. O que basicamente a ideia é, a gente evita soluções bruscas. No caso do jogo da velha, todas as posições são tranquilas, não tem mudanças bruscas. No xadrez, não. Então, por exemplo, no xadrez eu tenho uma possibilidade da tomada do bispo. Uma peça vai ser tomada, vai ser comida no xadrez. Então, aquela ali não é uma posição tranquila. Certo? Então, se não é uma posição tranquila, talvez valesse a pena a gente tentar chegar, pelo menos no estado, se não estado final, um estado do jogo que fosse uma posição tranquila. Então, eu faço uma busca, eu expando a árvore até chegar em posições tranquilas. Certo? Se eu estou numa posição tranquila, eu posso usar a função de avaliação, eu posso avaliar usando alguma métrica, sei lá, peças tomadas e o peso dessas peças. Então, se eu tomei um peão, eu tenho se eu tomei um bispo, eu tenho um peso 2. E aí eu vejo quanto de peças que eu tomei de adversário, então eu posso usar essa função de avaliação, por exemplo. Então, se eu estiver na posição tranquila, eu uso a função de avaliação. Se eu estiver na posição que não é tranquila, na posição que vai me gerar algum estresse no jogo, eu tento fazer uma busca até chegar a uma posição tranquila, ou até chegar a um estado final. Isso aí seria uma estratégia híbrida. Bem, e ainda assim, se eu falar isso, se eu aplicar essas estratégias no xadrez, eu consigo, em geral, utilizando um minimax otimizado, eu posso, em geral, fazer uma busca de 4 lances no xadrez. Porque acima de 4 lances já é algo extremamente complexo. 4 lances seria o equivalente aí a 1 milhão de nós. Isso aí é o que um novato humano faria, né? Um novato humano ele consegue avaliar em 4 lances. Mas um jogo típico contra um PC, se você instalar um jogo de xadrez, jogar um jogo de xadrez online, ele vai estar trabalhando aí tipicamente com 8 lances. E se a gente estiver trabalhando com... Se eu estiver falando de supercomputadores ou mestres de xadrez no nível campeão do mundo, como o Kasparov, eu estou falando de 12 lances. Então, aí a gente vai usar várias outras técnicas no jogo de xadrez. A gente vai usar heurísticas, que a gente estressa mais alguns caminhos da busca e outros a gente deixa de lado. Estratégias que ele aprende com jogadas de outros jogadores. Tá gravado o conteúdo, então vocês podem piscar, vocês podem até cochilar um pouquinho, que depois vocês captam esse conteúdo, certo? Agora, lembre-se sempre que o maior auto-enganação do aluno é achar que vai assistir a aula gravada. É que nem quando vocês chegavam no quadro e tiravam foto, né? Assim, eu vou ver aquela foto. Eu não conheço um aluno que estudava por aquelas fotos ali. Para mim era tudo fake, né? Mas se eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? Eu vou colocar mais referências no Moodle de material, porque vocês podem ver aí o Minimax, outras coisas de teoria dos jogos, certo? Bem, então, gente, porque é interessante a gente falar do xadrez,
porque o xadrez é uma das últimas fronteiras em jogos. A gente consegue fazer muita coisa em xadrez usando teoria do jogo, mas a gente não consegue fazer tudo. Certo? Outros elementos são jogos com acasos. Então, o que é um jogo com acaso? Jogos de tabuleiro que você tem, por exemplo, dados. Exemplo de jogo com dados, gamão. Eu não sei quais são as jogadas que o adversário pode fazer, porque a jogada dele vai depender do que, gente? Dos dados. Então, eu não sei o que é que ele vai fazer. Então, a árvore do jogo, pura e simplesmente, ela não vai servir. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma árvore que inclua o que a gente chama de nós de acaso, que vai incluir as possibilidades dos dados. Então, eu vou ter que analisar a partir, olha, quem é que jogando um jogo desses aí nunca pensou, olha, se ele tirar 6 e 1, então eu vou fazer tal e tal coisa, mas se ele tirar 3 e 2, eu vou fazer tal e tal coisa, né? Na verdade, a gente não consegue avaliar todos, a gente tenta avaliar algumas possibilidades, principalmente estados que vão ser mais interessantes, mas a ideia basicamente é você gerar as jogadas de acordo com as probabilidades, né? Então você tem aqui que chama de nó de acaso, né? Então você tem 3 jogadores, né? Você tem o min, o max e o dado. Então você vai ter que gerar as possibilidades para cada tiragem dos dados, né? E aí você tem a probabilidade de cada jogada dessas acontecer. E aí você tem um minimax que ele é probabilístico, que ele não é determinístico. Então, você vai ter que calcular pegando aquele valor e multiplicando pela probabilidade daquele valor acontecer. Isso aí torna a coisa um pouquinho mais complexa. Mas ainda assim é possível fazer alguma coisa um jogo como Gamão, e você consegue ter uma análise interessante sobre isso. Bem, gente, há muitas possibilidades de aplicação do Minimax. Em jogos de acaso, vocês têm as probabilidades. Em jogos com várias possibilidades ou rodadas, a gente pode fazer a função de estimação, a gente determina a função de estimação, a gente estima o estado atual do jogo e pensa no horizonte, certo? O que é que a gente pode fazer? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Bem, gente, eu vou... Uma das atividades que eu vou passar para vocês vai envolver o Minimax. Então, eu ainda não formatei apropriadamente a atividade, mas só para passar um spoiler para vocês. Uma atividade em grupo, que vocês vão ter que escolher um jogo e analisar esse jogo e apresentar uma probabilidade, uma forma de programar o jogo usando o Minimax, certo? Mas vai ser um trabalho em grupo, vai ser um projetozinho que vai dar um pouquinho mais de trabalho, devo colocar ele aí entre essa semana e a outra para vocês, né? E ainda mais um questionário sobre a disciplina para a gente fechar, ok? Então, eu acho que por hoje é só. Eu vou colocar, daqui a pouco, eu coloco esses vídeos lá para vocês acessarem, certo? Tenha uma boa noite para todos e todas. Boa semana aí, que ainda tem muita coisa para vocês fazerem. Coloquei alguns materiais lá sobre Minimax, vídeos sobre poda. Espero que a aula tenha sido interessante para vocês. Ok? Então, boa noite a todos e a todas.